Olá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Vamos continuar, né? Porque estamos fazendo uma sequência, estudando, meditando, lendo todo o Evangelho de João, versículo por versículo, para que possamos entender bem a palavra de Deus, né? A vontade de Deus para a nossa vida, e que através dessa palavra o Espírito Santo venha nos moldar, nos transformar, porque ninguém é perfeito, todos somos falhos e pecadores, mas através da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do Espírito Santo, da sua palavra, dia a dia nós vamos sendo moldados. Então vamos orar primeiramente para pedir ao Espírito Santo que ele faça essa obra na nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos. E eu te peço, meu Pai, uma vez mais, tem misericórdia. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, faz morrer a nossa natureza terrenal, carnal, pecaminosa, e venha nos moldar, para que cada dia, Senhor, venhamos parecer mais com o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso guia, o nosso modelo. Então, meu Pai, por favor, vem agora a consagrar, a santificar a nossa vida para o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te peço. Fala conosco. Ilumina os nossos pensamentos, a nossa mente através da Tua Palavra. E que esses minutos lendo a Tua Palavra, meditando, sirvam para fazer uma transformação, sirva para a nossa edificação espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá. João capítulo 13, versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo, que um de vocês vai me trair. Né? Então Jesus, nesse momento, ele já começa a se angustiar, porque ele já sabe da sua missão, do seu sacrifício por amor a nós, que ele iria fazer na cruz, e que tudo iria começar com a traição de Judas. Por isso ele fala: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Jesus não disse o nome naquele momento de Judas, né? Ninguém sabia, ninguém imaginava que Judas iria trair Jesus, porque Judas era o apóstolo, um dos discípulos mais próximos de Jesus, aquele que sentava ao lado de Jesus na mesa, o tesoureiro de Jesus, vamos dizer assim, o homem de confiança de Jesus. Não que Jesus não o conhecesse, Jesus o conhecia e sabia que ele era o traidor desde o princípio, antes de escolhê-lo, mas o escolheu para que se cumprisse a Escritura, ou seja, não foi uma surpresa para Jesus. Ele já sabia, ele é Deus, ele sabe de tudo antecipadamente. Mas ele permitiu que Judas estivesse no meio para que se cumprisse a Escritura, né? Judas, então, foi usado pelo diabo, usado por Satanás, para atrair Jesus. E Jesus, obviamente, não falou para ninguém que Judas era o traidor, porque seguramente os outros discípulos iam pegar Judas e provavelmente iam até matar Judas, ou prender, ou apedrejar, não iam permitir que ele traísse Jesus. Então Jesus poderia ter evitado
essa traição, mas não fez porque estava escrito, estava determinado que tinha que ser dessa forma, né? Era a vontade do Pai, era a sua vontade, né? Que isso acontecesse para que ele pudesse fazer o sacrifício de expiação por todos nós. Então, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia, tá vendo? Sem saber, ninguém imaginava. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que ele amava. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse aqui era João. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então Pedro fez aquele sinalzinho para João, que estava mais próximo de Jesus, falou assim, ó, pergunta para ele aí quem é o traidor. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, né? Fez aquele movimento assim, Jesus, quem é? Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Era costume também, naquele momento, naquela época, das pessoas pegar, na hora da comida, molhar um pouco do pão, né, no vinho, né, e comer, né, comer. Já viu aquelas crianças e aqueles adultos também que pegam um pouquinho de pão, um pouquinho e passa no molho e come, ou passa no chá ou no café e come. Então, era costume também deles passar um pouco no vinho ou na comida e comer aquele pão molhado. E também era costume, por exemplo, as pessoas que eram mais íntimas, por exemplo, você tinha um familiar, um amigo que sentava ao seu lado na hora da comida, essa pessoa era a pessoa mais íntima. E geralmente, quando havia muita intimidade, então a pessoa pegava o pão, molhava e dava para a pessoa que estava ao lado, que era a pessoa íntima, representando intimidade, né? Que havia intimidade entre aquelas pessoas. Por isso Jesus disse, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, mas não falou o nome. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então, Satanás entrou em Judas. Imagina, o próprio Lúcifer, o próprio Satanás entrou em Judas Iscariotes. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa. Ou então, que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Então, ninguém se apercebeu, ninguém se deu conta que o traidor era Jesus, né? Porque eles pensavam que Jesus tinha falado para ele e dar dinheiro para os pobres, ou, né, fazer alguma caridade, ou comprar alguma coisa. E ninguém se apercebeu, então, que Judas tinha recebido o pão molhado, enfim, que era o traidor. E aí Judas se levanta, era de noite, e sai para falar para os inimigos de Jesus, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, hipócritas da lei, né? Que queriam prender e matar Jesus. Ele foi lá, seguramente já tinha negociado com eles, trair Jesus. Trair Jesus. Por dinheiro, né? Por dinheiro.
Aí diz aqui, o novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Naquele momento, né? Jesus já estava ali falando entre parênteses, né? Entre aspas, para os seus discípulos que ele seria glorificado, ou seja, ele ressuscitaria, ele morreria e ressuscitaria. Naquele momento, seguramente, os discípulos não estavam entendendo muita coisa. Depois que tudo aconteceu, eles começaram a entender, se lembrando das palavras que Jesus falava. Então, mas todos nós que somos crentes, que somos salvos, que somos escolhidos por Deus, um dia vamos estar com Jesus na glória. Esse é o dia que mais um cristão verdadeiro espera, é o nosso maior sonho, é o nosso maior desejo estar com Deus na glória. Por isso, para nós, morte não é problema, morte não temos medo, porque, como falamos já em outro vídeo, a morte é somente uma passagem, não é verdade? Dessa vida para a eternidade, ou no céu ou no inferno. No 34 ele diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Assim como eu os amei. Quem também vocês amem uns aos outros, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, o maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Mas esse amor não é fácil, porque o amor de Deus é perfeito. O amor do homem é fraco, né? É um amor fraco, é um amor muitas vezes fingido. Muitas vezes amamos aqueles que nos amam. Queremos o bem daqueles que nos querem o bem. Mas o amor de Jesus é outro patamar. Você vê que ele diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Ou seja, qual é o amor que Jesus teve? Jesus amou até Judas. Até Judas que o iria trair, Jesus o amou. Você vê que quando Jesus pegou aquele pão e molhou e deu para Judas aquilo ali, o que representou isso? Representou o amor que ele tinha por Judas. Que mesmo sabendo que ele ia fazer tudo isso, ele ainda falou, ó, eu te amo. Eu te amo. Eu sei que você vai fazer, mas eu te amo. Ou seja, Jesus ignorou o mal de Judas e o amou, e o considerou, e o honrou. Então, Deus nos ama de tal maneira que Ele nos dá oportunidade. Ele nos dá oportunidade. Mesmo nós sermos maus, pecadores e falhos, mas Ele nos dá a oportunidade de se arrepender, né? De se arrepender, porque isso foi uma oportunidade para Judas. Ele poderia dizer, caramba, ele já falou aqui, ele sabe, mas ainda assim ele me está dando pão, ele está me considerando, ele podia se arrepender naquele momento, mas não se arrependeu. Continuou com a sua maldade.
Então, o amor de Jesus é esse, você amar ao próximo, mesmo que esse próximo te faça o mal. É como ele disse ali, né? Se alguém te pega a face, né, direita, mostra a face esquerda. É fácil? Não é fácil. Somente através da graça de Deus, do Espírito Santo, do poder de Deus, é que nós podemos realizar isso. Falar é fácil. Falar é fácil, mas praticar é outra coisa. Por isso que nós, ao invés de estar olhando o defeito das pessoas, julgando as pessoas, criticando as pessoas, cada um deve cuidar de si, olhar para si, ver onde está a sua falha, o seu erro e buscar imitar a Jesus. Então, o ensinamento é esse, temos que imitar a Jesus, teremos que buscar. E como vamos lograr isso? Através da leitura da Bíblia, da meditação na palavra, buscando a presença de Deus sempre, todos os dias, estando em comunhão com Deus, meditando, pensando na palavra de Deus, vigiando. E principalmente nas horas difíceis, se lembrar de qual atitude que nós temos que ter diante dos problemas. Então, que Jesus estava aí diante do traidor, poderia ter acabado com ele naquele momento, poderia ter destruído Judas nesse momento, mas não o fez. Então essa é a atitude que cada um de nós devemos ter, esse amor, tá bom? Por todas as pessoas, por Deus e por todas as pessoas, tá? Então vamos meditar nessas palavras, vamos voltar a ler, voltar a meditar, e seguramente que o Espírito Santo ele vai falar com a gente, tá? Vamos ver aqui aonde mais nós paramos. Vamos aqui ver. Ele falou aqui, versículo 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Isso para nós é glorioso, né? Agora a gente já queria estar lá no céu com Jesus. Já queria estar lá, se possível agora, nesse momento. Mas não é possível, porque não depende da minha vontade, nem da sua. O dia e a hora da nossa morte, o dia e a hora da nossa passagem dessa vida para outra, só Deus sabe. Teremos que estar preparados, mas ansiosos, né? Uma ansiedade santa, se a gente pode falar isso, esperando Jesus, esperando que Ele nos leve. Pedro diz: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Olha a resposta de Pedro, né? Darei a minha vida pelo Senhor. Que ele pensou assim: vão trair Jesus, vão... Não, mas eu vou defender Jesus. Eu vou defender Jesus. Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Você? Em verdade, lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E naquela mesma madrugada, quando foram prender Jesus, interrogaram a Pedro e ele o negou por 3 vezes. Aquele que, umas horas antes, tinha falado que daria a vida por Jesus. E assim somos nós. Falamos: não, eu vou fazer isso por Deus, eu vou fazer aquilo por Deus, eu vou fazer isso por Jesus. Mas chega na hora, faz o contrário. É o que Paulo falou, né? O que eu queria fazer, eu não faço. E o que eu não queria fazer, isso faço. Quer dizer, aí mostra a nossa falha. Somos falhos, somos maus, somos pecadores. Fazemos muita coisa errada. E quando fazemos alguma coisa certa, não somos nós, é o próprio Espírito Santo através de nós. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Então só seremos salvos. Pedro mesmo só foi salvo porque ele se arrependeu.
ele entendeu que não poderia ser salvo pela sua própria força, pelos seus próprios méritos, e assim é a salvação. Ninguém será salvo por ser bom, porque bom não existe ninguém. Aquelas pessoas que dizem assim, essa pessoa era uma pessoa boa, seguramente está no céu. Não era boa não, era pecadora também, era falha, fez um monte de besteira. Fez um monte de besteira. Geralmente nos velórios é assim, né? A pessoa pintou e bordou, fez um monte de coisa errada. Mas na hora do velório, não, ele está no céu, foi uma pessoa boa, não sei o que, não sei o que. Ninguém é perfeito, todos nós, todos. Não existe nenhum santo. Por isso que nós não seremos salvos por nossas próprias obras, porque as nossas obras diante de Deus, diz a Bíblia, são trapo de imundícia, não serve para nada. Não é capaz, não somos capazes de salvar a nós mesmos. Só seremos salvos pela misericórdia de Jesus. Como Pedro, que só foi salvo pela misericórdia de Deus. Porque ele falou, Deus, perdoa-me, eu te neguei, tem misericórdia de mim. Jesus o perdoou. Diferente de Judas, que traiu, mas não se arrependeu, não pediu perdão, não se voltou para Deus. Aí está a diferença. Pedro e Judas, os dois falharam, mas um se arrependeu, o outro só teve um remordimento, mas não se arrependeu verdadeiramente, não se voltou para Jesus. Por isso, um foi salvo e outro não. É muito forte, é muito profundo essas palavras, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Estou suando hoje aqui, tá calor. Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se possível, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se inscreve aí no canal e segue os outros vídeos para que você possa conhecer a verdade. Deus abençoe.